paz do Senhor, meus irmãos. No dia da inauguração eu não pude vir, eu tive um compromisso, não foi possível eu estar presente. E como nós temos culto ao domingo de manhã, também, o pastor André já faz um tempo que tem me convidado e eu estou meio que enrolando ele, sabe? Você vai, não, a gente vai, qualquer dia eu apareço. Aí, no começo desse mês, ele me deu um ultimato, né? Olha, a data é essa, tal dia você vem. Eu falei, então tá bom, tá marcado. O pastor André, enquanto isso eu quero falar algo antes do início da mensagem, mas enquanto isso, abre a sua Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 8, a partir do versículo 1. Livro de Deuteronômio, capítulo 8, a partir do verso 1. O pastor André estava nos falando, convidando a igreja para a oração, né? Não há como nós vivermos qualquer tipo de mudança, tanto pessoal na nossa vida cristã, pessoal, quanto na vida da igreja enquanto um todo, se a igreja ela não entender isso. Se nós não entendermos que a oração, ela é o combustível para a vida cristã. Sem oração, meu querido, não adianta. Não adianta você querer funcionar um carro que não tem combustível, ele não anda, não adianta, ele nem pega. Essa é a vida cristã que não tem oração. E o pior, que de repente, até pessoalmente, a vida dessa pessoa pode até estar indo muito bem. E muitas pessoas às vezes acreditam que a sua vida pessoal estando muito bem, é sinônimo de que ela está bem com Deus. E não necessariamente. De repente ela pode estar devendo muito com relação à sua vida espiritual e materialmente, pessoalmente, ela está vivendo muito bem. Isso me faz lembrar um autor, o David Wilkerson. Talvez muitos de vocês já leram as suas obras, ou pelo menos alguma das suas obras. Tem uma muito famosa, né, que é A Cruz e o Punhal. Depois saiu até um filme. Eu aconselho que leia o livro, porque o filme conta a história da conversão, mas não conta a história do ministério pastoral do irmão, né? E ele pastoreava uma igreja, os que já leram se lembram, ele pastoreava uma igreja muito pequena, começou pastoreando uma igreja muito pequena, essa igreja começou a crescer abundantemente, compraram um terreno, construíram um local. Porém, mesmo assim, ele diz que sentia algo que estava lhe faltando. E um dia ele sentado, no final da noite, assistindo televisão, ele meio que deu um start nele, né? E ele percebeu que ele passava por volta de 2 horas assistindo TV no final do dia. E ele disse, se eu trocasse essas 2 horas assistindo televisão por 2 horas de oração? A esposa dele não tinha hábito de assistir, os filhos eram pequenos, também não. E ele disse que decidiu fazer uma coisa. Ele falou, bom, se é Deus que está me impulsionando a isso, eu estou falando de 1960 e alguma coisa. Ele diz assim, eu vou anunciar a televisão num jornal, e se em meia hora, depois que o jornal sair, alguém me ligar, interessado em comprar, é um teste que eu estou fazendo com Deus, de que Deus é que está me impulsionando para isso. E assim fez. Diz ele que estava sentado no sofá, juntamente com a esposa, havia contado para ela o que Deus havia colocado no seu coração, e ele falou, Senhor, é meia hora, não é 25 minutos, não é 40, é meia hora. Diz ele que sentado com a esposa no sofá, olhou no relógio, 29 minutos, aí ele falou, eu acho que isso era coisa da minha cabeça. Quando o relógio aponta, bate ali nos 30 minutos, o relógio toca. O telefone toca. Quando ele atende, alô, aí é da casa do senhor Wilkerson? Ele disse, sou eu mesmo. É aí que anunciou uma televisão para vender? Ele falou, quanto que você quer na sua televisão? E ele fala o preço. A voz do outro lado masculina falou, então separa a televisão que em meia hora, em 15 minutos eu estou passando aí para pegar. Ele falou, mas você não vai nem ver a TV? Ele falou, não é necessário. Separa que em 15 minutos eu passo aí, pego e já te levo o dinheiro. Ele trocou essas 2 horas de assistir televisão por as 2 horas de oração. Não foi muito tempo, irmãos. E as coisas começaram a acontecer em sua vida, no seu ministério e em todas as coisas.
Se você quer nós vivemos um período hoje que é o período de maior pobreza espiritual na igreja. Maior pobreza espiritual é o período que nós estamos vivendo. E o pior, que hoje está pior do que ontem. E a tendência é de que amanhã seja pior do que hoje. Só piora. Não tem melhorado. Não é que um ano atrás era pior do que hoje e melhorou um pouquinho. Não, o ano passado era um pouquinho melhor e agora piorou. Nós só temos visto um declínio desse ponto de vista. E de que maneira nós podemos mudar isso? Por meio da oração, meus irmãos. Uma igreja, um grupo de irmãos que entenda que a oração é algo fundamental para a sua vida cristã. Você não tem que esperar a vontade da oração vir para você orar, irmão. Oração você tem que orar. Você tem que buscar, você tem que se declinar diante do Senhor. Querendo ou não querendo, tendo vontade ou não tendo vontade. A oração é algo fundamental para a nossa vida cristã. E sem isso, nós não temos possibilidade nenhuma de caminhar de maneira equilibrada do ponto de vista espiritual. Encontraram o texto? Deuteronômio, capítulo 8. A partir do verso 1, o texto nos diz assim: tenham o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhe ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam e que nem o pai de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usaram não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor seu Deus disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de água, de fontes de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas e figueiras, romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que vocês não terão escassez, e em quem não lhes faltará nada, terra cujas pedras são ferros, e de cujos montes vocês extrairão o cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos, e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje lhe ordeno. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar o seu gado, os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração, e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, afinal, lhes fazer bem. Portanto,
Não pense, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembre-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus e seguirem outros deuses, os servirem, os adorarem, eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos, como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês. Assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor seu Deus. Amém. Graças a Deus. O tema da nossa mensagem é as advertências de Deus para que as suas bênçãos não se tornem em maldições. Nesse relato bíblico, Moisés ele está dando as suas últimas orientações para o povo de Deus, visto que eles estão prestes a desfrutar de uma grande bênção do Senhor. Vocês lembram que o livro de Deuteronômio é uma espécie, na sua grande maioria, de recapitulação de todas as leis que Moisés havia já estabelecido no livro do Êxodo, em Levítico e em Números. Mas, quando nós chegamos no final do livro de Deuteronômio, quando o povo já está muito próximo de fazer a travessia do Rio Jordão, Deus ele chama Moisés e diz a Moisés que ele não iria entrar naquele local. E que ele deveria passar as suas últimas instruções, que ele levantaria outro que faria esse trabalho. Então Moisés ele está passando as suas últimas orientações para que o povo venha desfrutar dessa grande bênção que o Senhor havia destinado para eles. Após 40 anos de peregrinação pelo deserto, eles estão à porta da terra prometida, porém algumas advertências se fazia necessária. Os 3 elementos essenciais para que Israel conquistasse e desfrutasse a terra prometida eram ouvir a palavra de Deus, lembrar-se dela e lhe obedecer. Então, aquilo que Deus já havia falado pelo ministério de Moisés em outras oportunidades, ele reafirma nesse momento. Deve ouvir a palavra, vocês devem ouvir a palavra, lembrar dela e obedecer, submeter-se aos princípios dessa palavra. Esses elementos ainda são essenciais para uma vida cristã bem-sucedida e satisfatória, nos dias em que nós vivemos. Não temos como ter uma vida cristã desfrutando daquilo que o Senhor ele tem estabelecido como promessa, se nós não temos essa submissão às Escrituras, à palavra de Deus. Neste capítulo, Moisés nos ordena a lembrar de que as nossas conquistas não foi fruto da nossa sabedoria, da nossa força, da nossa capacidade, e sim da ação sobrenatural de Deus em nossas vidas. Moisés diz, vocês precisam lembrar que tudo que vocês desfrutarão, vocês vão entrar num local muito bom, e lá vocês vão conquistar muitas coisas, vocês irão desfrutar de muitas coisas. Porém, vocês precisam lembrar que tudo isso não tem a ver com a sua habilidade, não tem a ver com a sua sabedoria, com a sua capacidade, e sim com o agir sobrenatural de Deus que introduziu vocês nesse local. Eu quero chamar a atenção para alguns pontos aqui na leitura que nós fizemos. Primeira coisa, é importante entender que o Senhor, no processo da nossa caminhada, é importante entender que o Senhor ele nos prova, irmãos. É importante entendermos que existem diversas situações que ela tem relação com uma provação de Deus. Eu quero fazer um comentário aqui, depois eu quero fazer a leitura de um versículo. Deus ele sabe o que há dentro do nosso coração, mas nem sempre nós o sabemos.
A vida, ela é uma escola, e muitas vezes nós não nos damos conta de qual é a lição, até nós percebermos que nós somos reprovados. Nós estamos vivendo e durante todos os momentos da nossa vida, nós estamos passando, ainda que sem saber, por uma espécie de prova. Só que às vezes nós só percebemos que era uma prova quando nós vemos que fomos reprovados no teste, não passamos. As pessoas às vezes afirmam que conhecem o seu próprio coração, mas a verdade assustadora é que não sabemos o que há em nós, de fato. Você já se surpreendeu com você mesmo, positiva ou negativamente? Fala, misericórdia, como é que eu fiz um negócio desse? Nem eu sabia que eu poderia ter feito tanto para o bem quanto para o mal. Você pode se surpreender com alguma ação sua, com um comportamento que você teve diante de uma situação. E o texto diz que Deus ele nos prova com essa finalidade, para mostrar para nós quem nós somos. Não é para que Ele saiba, Ele já sabe, mas é para mostrar para nós quem é que nós realmente somos. O versículo 2 que nós lemos, ele diz: lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Então Deus ele nos prova com essa finalidade, de extrair o que tem dentro de nós. A forma como reagimos às provas da vida revela o que há de fato no nosso coração. É a maneira como nós vamos reagir é que mostra de fato o que tem dentro de nós. Especialmente quando essas provas incluem experiências da vida diária. Em várias ocasiões o povo de Deus viu-se faminto, sedento, cansado da jornada. E foi nesses momentos que se tornaram irritáveis e críticos. Irmãos, às vezes nós somos um pouco incrédulos, ou talvez até bastante, diante de determinada circunstância, mas olhando para esse povo aqui, eu acho que eles eram mais do que nós, viu? Pelo menos a maioria de nós, eu acredito que é menos incrédulo do que a maioria desse povo aqui. Quando eles estão para atravessar o Mar Vermelho, irmão, eles viram o mar se abrir diante dos seus olhos. Eles atravessaram aquele local em terra seca, diz o texto, e quando os egípcios eles entram, todos morrem ali. Deus fecha o mar em cima deles. Eles chegam do outro lado, regozijando, transbordando, parecendo os irmãos aqui do louvor, saltando, cantando, tocando seus instrumentos. Só que a Bíblia diz que depois de 3 dias faltou água, não tinha água para eles beberem. E depois de 3 dias eles começaram a murmurar porque não tinha água para beber. Gente, eles acabaram de ver o mar se abrir agorinha. 3 dias atrás, vocês viram o mar se abrir diante dos seus olhos. E vocês estão duvidando que Deus vai prover água. Ele vai brotar água do meio dessa terra seca aqui, ué. E não foi assim que aconteceu? A água brotou. E quando eles encontram a água, 3 dias andando pelo deserto, quando eles encontram uma fonte de água, a água é amarga. O que eles querem fazer diante de um cenário como esse? Quer matar Moisés. Ué, a culpa é de Moisés? Mas era Moisés que eles queriam matar. E Moisés toca na rocha, fere a rocha naquele momento, a rocha começa a brotar água de dentro de uma pedra, irmão. Você já viu isso? No meio do deserto, uma pedra, no meio do nada, bate na rocha, a água começa a jorrar dali de dentro. Essa era a condição do povo. Então Deus ele nos prova, porque é no momento de provação que nós expressamos aquilo que nós realmente somos. Quando Deus permite uma circunstância difícil para nos provar, podemos confiar nele e amadurecer, ou podemos tentá-lo e ficar ainda mais infelizes.
A provação, ela atua de maneira distinta, dependendo da pessoa. Alguém já disse que o mesmo sol que amolece a argila, ela endurece o barro. É o mesmo sol. A questão é como cada um vai agir diante do sol que está sobre ele. Segunda coisa, meus irmãos, que o texto nos chama a atenção, é que Deus ele nos ensina. Por diversas circunstâncias diferentes. O versículo 3, ele diz: Ele humilhou vocês. Ele os deixou passar fome. Ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem o pai de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só do pão, mas de tudo o que procede da boca de Deus. Foi com essa finalidade. Durante a jornada, do povo pelo deserto, Deus enviou-lhes pão do céu, todas as manhãs, para ensiná-los a confiar nele, e de que ele proveria tudo aquilo que eles necessitassem. Em diversos momentos, eu me questiono a mim mesmo. Você faz pergunta para você? Você se faz pergunta? Então não é só eu, né? Eu faço pergunta para mim mesmo. Será que eu estou... E às vezes até andando pelo caminho, eu estou meio conversando sozinho e me perguntando algumas coisas. Por que nós agimos da maneira que nós agimos, por exemplo? É um tipo de pergunta que eu faço para mim. Por que eu faço aquilo que eu faço? Quais são as minhas motivações para fazer o que eu estou fazendo? E uma das coisas que eu observo é que nós, de fato, não confiamos em Deus tanto quanto deveríamos. Nós não confiamos. Você diz: não, eu confio. Será? Tem certeza? Porque nós sempre confiamos em Deus, só que nós sempre damos um jeito de também nos precaver, porque vai que Deus, né? De repente ele se esquece, né? De repente ele não está tão disposto assim. Aquele dia ele amanheceu de mau humor, dormiu mal a noite passada, e teve um ADR lá na Trindade, né? Um ADR lá na Trindade, e aí ele não está muito bem no dia seguinte e decidiu não atender. Porque quando Deus envia o pão para o povo, Deus diz para ele: olha, pegue só o de hoje, amanhã tem mais, tá? Vocês vão pegar o que vocês precisam para hoje. Vê lá o número de membros que tem na família e pegue o que for necessário para hoje. Amanhã eu vou prover mais. Só que sempre tinha aqueles que não confiavam, que no dia seguinte Deus poderia enviar mais. E eles então levavam uma porção dobrada. Não, vou levar o dobro, né? Porque vai que Deus se esquece, né? Amanhece amanhã de mau humor e não manda o maná. E Deus disse: apenas na sexta que vocês pegarão em dobro. Mas todos aqueles que levavam uma porção dobrada, quando chegava no dia seguinte, aquilo que eles haviam levado estava estragado. Deus, ele nos leva a determinadas situações com a finalidade de nos ensinar, meus irmãos. Nos ensinar a confiar nele. Nos ensinar a esperar nele. Nos ensinar a aprender que ele é o nosso provedor. E Moisés diz: Deus fez isso com vocês, para que vocês aprendam que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da sua boca. Confie nele, espere nele, porque ele é aquele que conduz a nossa caminhada. Moisés disse ao povo que foi ele quem direcionou por aquele caminho, foi Deus quem trilhou a caminhada dele durante os 40 anos. Durante todo o período foi um direcionamento de Deus para a vida desse povo. Porém o maná, ele era mais do que um sustento físico diário. Era também um símbolo do Messias vindouro. Como o próprio Jesus se identifica em João 6,35, o pão da vida. Em certas ocasiões, Jesus estava ensinando os israelitas a buscar nele o seu pão de cada dia.
É em Jesus, irmão. Por que nós, ao nos alimentarmos, nós oramos? Ou pelo menos alguns oram, né? Por que nós fazemos isso? Porque nós sabemos que aquilo é provisão de Deus, irmãos. É provisão do Senhor, é Deus quem provê, é Deus quem trouxe aquilo à mesa. E independente do que está sob a mesa, você ora, dá graças a Deus e se alimenta. Você lembra do povo 3 dias andando com Jesus pelo deserto, nos ensinamentos? No 3º dia, Jesus ele chama os seus discípulos e diz: olha, eu estou receoso de despedir o povo, sem dar nada para que eles comam. Eles estão 3 dias caminhando conosco sem comer nada. Eles vão desfalecer pelo caminho. Um discípulo olha para o outro e diz: mestre, mas como é que a gente ia alimentar esse povo? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. 5.000, devia ter ali umas 15.000 pessoas ou mais, irmão, disso para mais. Como é que nós alimentaremos esse povo? Um dos discípulos diz: mestre, tem aqui um moço que ele tem 2 peixes e 5 pães. Jesus diz: então tragam aqui. 5 pão de cevada. Tem um detalhe, 5 pão de cevada. Por quê? O texto ele dá ênfase que o pão era de cevada, que era o pão mais ruim que tinha, irmão. O povo não tinha dinheiro nem para comprar o trigo, que o pão ficava melhor, fazia o pão com a cevada. E o que Jesus faz com os 5 pão e 2 peixes? O texto diz que Jesus pega e dá graça. Ele dá graça pelo aquilo que tinha e reparte entre as pessoas. Então Deus ele nos ensina para saber que tudo o que Ele nos provê é fruto dessa graça maravilhosa dEle para com a nossa vida. E nós precisamos aprender a conviver sob esse controle de Deus em nós. É Ele que direciona, é Ele que providencia todas essas coisas. Nosso relacionamento com a palavra de Deus indica o nosso relacionamento com o Deus da palavra. Irmãos, quantos, não responda, tá? Quantos já leram a Bíblia toda? Não precisa responder não, vai para não ter constrangimento. Qual que é a nossa relação com a palavra? Porque a relação com a palavra indica a nossa relação com o Deus dessa palavra. Outro dia eu conversando com um pastor amigo meu, eu senti vergonha alheia. Ele me disse que nunca tinha lido a Bíblia toda. Ele falou: não, eu nunca li não, pastor, eu leio assim, aleatório, leio um pouco aqui, leio um pouco ali. Falei: Jesus amado, tem misericórdia. Terceira coisa, meus irmãos, Deus ele cuida de nós. Deus não apenas alimentou os israelitas a cada manhã com um pão miraculoso, mas também guardou as roupas que vestiam, de se desgastar e os seus pés de inchar. Versículo 4 diz que as roupas dele não se desgastaram. Você já teve uma roupa que durou 40 anos? Já tiveram alguma? Que teve uma durabilidade como essa? Diz que durante 40 anos a roupa deles não se desgastaram. 40 anos caminhando pelo deserto, o seu pé não incharam. Às vezes a gente sai um dia, tem um dia agitado, chega em casa, está com um pé que não aguenta. Quando eu chego em casa de um dia que eu tiro o tênis e tiro a meia, a metade do cansaço já sai ali. E o texto diz que os pés dessas pessoas não sofreram qualquer agravo, meus amados. Durante 40 dias de peregrinação pelo deserto, um sol escaldante, que tinha uma nuvem que lhe protegia durante o dia e uma coluna de fogo que lhes aquecia durante a noite. O cuidado e a provisão do Senhor fazia parte de todos os momentos. E de quando em quando Deus ainda fazia um churrasco para eles no deserto, está lembrado? O texto diz que o povo começa a reclamar e em um momento Deus envia codornizes para que eles se alimentem. Em outro momento o negócio não ficou muito bom, porque Deus começa a alimentar a carne para esse povo todo, e o texto diz que a carne ainda estava na boca deles, e Deus enfiando carne na boca. Vocês não querem carne, seus miseráveis? Come. Diz que saía pelo nariz a carne, e Deus empurrando carne na boca deles. Comem. Sabe por quê, irmão? Porque o povo não confiava nos cuidados de Deus.
não confiava que Deus iria cuidar deles em todas as circunstâncias. Isso também acontece conosco. Isso também acontece conosco. Em nossos dias, na maior parte dos casos, Deus ele não envia pão, água e roupa miraculosamente à nossa porta todos os dias. Mas Ele nos dá trabalho e capacidade de ganhar dinheiro, de modo que possamos comprar aquilo que nós precisamos. O mesmo Deus que supriu as necessidades de Israel, sem usar meios humanos, também pode suprir as nossas necessidades por esses meios. O ato sobrenatural de Deus, ele não acontece de uma forma única. Ele pode vir tanto soberanamente, de uma forma inexplicável, quanto por meio daquilo que pode ser explicado, porque é Deus que vai direcionando tudo, segundo a sua boa vontade, de acordo com o seu querer. É Ele que faz tudo isso. Quarta coisa, meus irmãos, Deus ele nos disciplina. Depois de anos de escravidão no deserto, os israelitas precisavam aprender o que era liberdade e como usá-la com responsabilidade. O apóstolo Paulo, ele usa essas palavras, se eu não estou equivocado, escrevendo aos Gálatas, ele diz: tomem cuidado, para que vocês não façam da liberdade que Deus lhe deu e transforme ela em uma libertinagem. Use da liberdade cristã de maneira coerente, de maneira equilibrada, com sabedoria. Normalmente pensamos em disciplina apenas como um castigo pela desobediência, mas ela inclui muito mais do que isso. A disciplina é a preparação da criança para a responsabilidade da vida adulta. A disciplina prova que Deus nos ama e que somos membros da sua família. Disciplinar é uma maneira de Deus ele nos ensinar, não apenas de nos punir, mas de nos mostrar qual é o caminho, de nos mostrar qual é a maneira correta de agir diante de certas situações, independente de qual seja ela. Ao pensarem como o Senhor disciplina os seus filhos, não visualize um pai irado castigando uma criança. Antes, veja um pai amoroso desafiando seus filhos a exercitar os seus músculos físicos e mentais, a fim de amadurecerem e de se tornarem adultos dignos de confiança. O segredo para o crescimento durante a disciplina é nos humilhar e nos submeter à vontade de Deus. Resistir à disciplina do Senhor é endurecer o coração e resistir à vontade do Pai. Assim como um atleta em seu treinamento, precisamos nos exercitar e usar toda a provação como uma oportunidade de crescimento. A provação, amados, quando Deus nos envia... Deixa eu só abrir um parêntese. É verdade que tem muitas pessoas passando por provação fruto das suas escolhas equivocadas. Tomou uma decisão errada e por causa da sua decisão errada, isso tem uma consequência. Mas quando a provação é fruto de uma ação de Deus para nos disciplinar, com a finalidade de nos amadurecer, de nos fazer crescer, diante desse cenário, nós vamos aumentar a nossa musculatura, nós vamos aumentar a nossa capacidade, a nossa rigidez, nós vamos ficar mais fortes para enfrentarmos situações adversas maiores em algum momento mais adiante. Porque a vida cristã, ela nos proporciona esse tipo de situação. Não pense que pelo fato de sermos fiéis a Deus, nós estaremos imunes à situação adversa. O profeta Isaías, no capítulo 41, verso 1 e 2, ele vai dizer algo muito interessante sobre isso. Isaías ele diz: quando tu passares pelas águas, ela não te submergerão, e quando tu passares pelo fogo, as chamas, ela não arderá em ti. Perceba que Isaías ele não coloca na condicional, ele não diz se você passar, se porventura isso acontecer, ele diz quando você passar. Vai passar, irmão, não tem jeito. Não, mas eu já passei, vai passar de novo. Vai passar de novo.
A vida cristã, em diversos momentos da nossa caminhada, nós vamos encontrar com obstáculos. E esses obstáculos têm a finalidade de nos aperfeiçoar e não de nos destruir. E Moisés está dizendo para o povo, Deus, Ele disciplinou vocês. Ele quis produzir em vocês uma disciplina, para que isso produzisse uma espiritualidade maior, um crescimento maior em suas vidas. Depois de ser liberto do Egito, o destino do povo de Israel não era o deserto, mas sim a terra prometida, o lugar de sua herança. O mesmo acontece com a vida cristã. Nascer de novo e ser redimido do pecado é só o começo da nossa caminhada com Cristo. Esse é o start inicial. Sem dúvida, um grande começo, mas nada além disso. No entanto, se como Israel nos rebelarmos em incredulidade, iremos vagar pela vida e deixaremos de desfrutar o que Deus ele planejou para nós. Porém, se nos entregarmos ao Senhor e obedecermos a sua vontade, então Ele nos capacitará a fim de nos tornarmos mais vencedores. Por último, Moisés ele fala sobre desfrutar as bênçãos do Senhor. A chave que abria a porta da terra prometida era simples, obedecer aos mandamentos de Deus e andar nos seus caminhos e reverenciá-lo. Essa era a senha de acesso. Se o povo de Israel desobedecesse à palavra de Deus e andasse em seus próprios caminhos, e não demonstrasse o temor do Senhor, isso traria o juízo de Deus sobre a nação. É justamente agora que nós chegamos no ponto alto da nossa mensagem. Porque no primeiro momento, os 10 primeiros versículos, Moisés ele fala o que tinha acontecido desde a retirada deles do Egito até aquele presente momento. Moisés ele diz, olha, Deus tirou vocês de lá, Deus provou vocês para saber o que tinha no coração de vocês, Deus deixou vocês passar dificuldade para que isso produzisse uma maturidade nas suas vidas. Deus ele foi cuidando de vocês durante todo esse momento, não faltou nada, vocês tiveram o que comer, tiveram o que vestir, Deus cuidou de vocês, em nenhum momento vocês foram saqueados por caravanas de salteadores pelo deserto, Deus foi cuidando durante todo esse momento. Só que daí Moisés agora chama a atenção deles para o período em que eles iriam adentrar dentro da terra prometida. O momento que agora eles iriam desfrutar daquilo que Deus havia prometido para eles. Veja o que Deus ele vai dizendo, primeiro a partir do versículo 6, o texto diz assim, guardem os mandamentos do Senhor seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vinha, figueira, romãzeiras, terra de oliveira, de azeite e mel, terra em que vocês não terão escassez e em quem não lhes faltará nada, terra cujas pedras são ferros e cujos montes vocês extrairão o cobre. Vocês comerão, ficarão satisfeitos, louvarão ao Senhor seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Moisés ele diz, Deus está preparando algo muito maravilhoso. A terra que vocês vão adentrar é um lugar maravilhoso. Vocês vão até se esquecer do período de escassez que vocês passaram. A terra tem fruta, a terra tem abundância de tudo. A terra mana leite e mel, para dizer que a terra era muito fértil, uma terra muito próspera. No entanto, Deus ele faz uma advertência, porque o desfrutar das bênçãos de Deus pode se tornar uma maldição para a vida individual de algumas pessoas.
As bênçãos de Deus, para algumas pessoas, pode ser maldição. Porque Deus diz, olha, vocês vão desfrutar de tudo isso aqui, porém, cuidado para não se esquecer do Senhor. Cuidado para vocês não acreditar que isso foi fruto da sua sabedoria, da sua força, da sua capacidade. Lembre-se que o Senhor tirou vocês de lá daquela terra do cativeiro. Lembre-se que o Senhor guiou vocês pelo deserto, cuidou em todos os detalhes. Não se esqueça que tudo isso foi provisão de Deus. A prosperidade e o conforto trazem consigo o perigo de nos envolver tanto com as bênçãos, a ponto de nos esquecermos daquele que nos abençoou. Deus, Ele abençoou tanto a minha vida que agora eu não tenho tempo para Deus, agora eu preciso desfrutar das bênçãos. Deus disse, vocês vão entrar numa casa boa, o gado de vocês vão aumentar, a prata, o ouro, vocês terão fartura, mas tenham cuidado para vocês não se envolver tanto com isso, de maneira que Deus já não faça mais sentido para vocês, porque agora eu preciso desfrutar das bênçãos que eu conquistei. Deus disse, vocês precisam saber que tudo isso é fruto da minha ação, é fruto do meu cuidado, é fruto do agir do Senhor. O sábio Salomão, no livro do Eclesiastes, vai dizer que até mesmo a riqueza, ela é um dom de Deus. Ela é uma provisão do Senhor para o seu povo. Moisés descreveu os perigos relacionados a se esquecer de que Deus é a fonte de todas as bênçãos que desfrutamos. Se nos esquecermos de Deus, então de uma forma ou de outra, sempre nos orgulharemos dos nossos esforços. Os israelitas haviam sido escravos no Egito e logo estariam vivendo em casas confortáveis, vendo os seus rebanhos crescerem, juntando ouro e prata e esquecendo daquilo que o Senhor havia feito por eles. Haviam sido nômades no deserto, mas em breve estariam assentados numa terra rica, desfrutando paz e prosperidade com os seus filhos e netos. Por fim, meus irmãos, caminhando para a nossa conclusão, no ponto mais crítico desse declínio espiritual, os israelitas, abastardos, deixaram o Senhor, o verdadeiro Deus vivo, e passariam a adorar aos falsos deuses dos seus vizinhos. Irmãos, tudo isso aqui que Moisés advertiu aconteceu, tá? E não foi sem motivo que o reino do norte foi enviado para a Síria, nunca mais voltou. E o reino do sul foi enviado para a Babilônia, retornou depois de 70 anos. Não foi sem motivo. Deus havia advertido, se vocês se esquecerem, e se depois vocês acreditarem que tudo que vocês conquistaram foi fruto dos seus próprios esforços, e posteriormente acabar servindo a outros deuses, eu vou destruir vocês, como eu fiz com os povos vizinhos. E infelizmente isso acabou acontecendo com o povo de Deus. A idolatria começa no coração, quando a gratidão ao doador é substituído pela cobiça e pelas dádivas. Nós estamos interessados em Deus, mas não por causa dele, mas sim por causa daquilo que ele pode nos favorecer. Quando isso acontece, nós invertemos a ordem das prioridades. Nós estamos de olho na doação e não no doador. Última frase para concluirmos. A idolatria, ela tem 3 passos para a destruição, né? A destruição da pessoa, ela vai progressivo, né? A prosperidade pode levar à ingratidão, e essa ingratidão leva à idolatria. São 3 passos que irão conduzir inevitavelmente para a destruição. Que Deus nos guarde, irmãos, que Deus guarde o nosso coração, para que em todo momento a nossa fidelidade a Deus, independente de como Ele for conduzindo as nossas vidas, venha a ser alterado em momento algum. Deus em Cristo abençoe a todos.
Glória a Deus.